Esse vídeo tem como proposta trazer a edificação da sua fé. Esse é o canal Fé Prática com Galvão Neto. Essa é a nossa proposta de trazer para você conteúdos para que você possa viver a fé na regularidade da sua vida, na prática da sua vida, no dia a dia da sua vida. Eu quero trazer hoje um conteúdo, uma palavra, que eu acredito que vai edificar e vai trazer trazer um conteúdo para você pensar a respeito de como é que você está vivendo a fé e como é que você está ouvindo pessoas que trazem para você conteúdo de palavra de Deus, conteúdo bíblico, que formata em você fundamentos de fé. O apóstolo Paulo, lá no Evangelho, no livro de Filipenses, na sua carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo ele diz que as pessoas pregam o Evangelho por várias motivações. Por inveja, por status, por interesses pessoais. E aqueles que pregam pelo chamado. E há pessoas que parece que querem patentear o Evangelho. Nós temos ouvido coisas, nem nos últimos tempos, nas redes sociais, várias pregações que elas contribuem para que haja uma sabotagem da nossa fé. Elas contribuem para que nós entremos em dúvida. E eu tenho dito que a dúvida é uma crise contra a verdade. Sim, a dúvida te coloca em crise contra a verdade. A dúvida, quando ela vem, ela coloca em crise você com tudo aquilo que você já aprendeu, com tudo aquilo que você já adquiriu em relação às suas experiências com Deus, aquilo que você já viveu de produtivo com Deus. E as pessoas estão pregando o Evangelho de várias maneiras. Pessoas que pregam o Evangelho ou pregam algumas coisas que deixam as pessoas em uma situação de desestabilidade emocional, desestabilidade espiritual. E eu quero dizer isso para você. O Evangelho, ele é pregado quando ele é repetido. O Senhor Jesus, ele disse, eu não falo nada de mim mesmo. Assim como o Pai me prescreveu, assim como o Pai me falou, assim eu falo. O Senhor Jesus, ele estava dizendo, eu apenas repito o que eu ouvi do meu Pai. Em relação ao Espírito Santo, o Senhor Jesus disse, o Espírito, o Consolador, ele não fará nada de si mesmo, ele não falará nada de si mesmo, mas falará tudo o que tiver ouvido. Ou seja, o Espírito Santo também repete, apenas repete o Evangelho. A repetição do Evangelho é que faz com que Jesus seja o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas parece que as pessoas elas querem trazer uma coisa nova, como se não fosse suficiente repetir. Se o Senhor Jesus repete o que ouviu, se o Espírito Santo repete o que ouviu, por que eu vou querer somar ou inventar ou colocar outra condição no Evangelho que não seja apenas repetir? E olha que o compromisso do Espírito Santo é confirmar a repetição da palavra da verdade. Ele é o Espírito da verdade porque ele confirma a palavra da verdade. E a palavra da verdade é aquilo que o Senhor Jesus trouxe. É o Evangelho repetido pelo Senhor Jesus. Há uma passagem interessante
que eu tenho comigo como que um treinamento, que é a passagem do livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, aquela passagem dos ossos secos, o vale dos ossos secos. E é interessante que nessa passagem Deus traz uma revelação de ministério, uma revelação de como nós devemos proceder com aquilo que nós recebemos, com aquilo que nós ouvimos dele. Eu vejo nesta passagem Deus chamando Ezequiel. Ezequiel, vamos fazer um exercício. Vamos para um treinamento. E está escrito que Deus pega Ezequiel em uma visão, claro. Era a forma de Deus falar naqueles dias, através de sonhos e visões. Então Deus estava falando para Ezequiel. Deus estava trazendo um treinamento para Ezequiel. E Deus então caminha com Ezequiel pelo vale dos ossos secos. E a condição daqueles ossos era que eles estavam sequíssimos naquele vale. E Deus então pergunta para Ezequiel, Ezequiel, pode esses ossos reviver? E é claro que Ezequiel, ele responde aquilo que está ao seu alcance. Senhor Deus, tu sabes. E Deus então, ele convida Ezequiel, vamos para um treinamento. Eu falo, você repete. Eu falo para você, você repete para os ossos. Vamos começar o treinamento? E Deus então, ele vai falando para Ezequiel. Ele vai falando para Ezequiel, Ezequiel, você fala assim para eles. Fala assim para os ossos. E à medida que Ezequiel, ele recebia de Deus, ele replicava, ele repetia para os ossos secos. E Ezequiel diz, ainda não havia terminado de falar aquilo que eu havia recebido de Deus. E já estava acontecendo um movimento de ossos com seus próprios ossos. Algo de extraordinário estava acontecendo naquele lugar, porque eu apenas repetia o que eu ouvia de Deus. Essa simplicidade de repetir incomoda muita gente. A simplicidade de repetir aquilo que o Senhor Jesus fez, aquilo que o Senhor Jesus falou, incomoda ou não satisfaz muitas pessoas. E nós estamos ouvindo cada coisa hoje como pregação. Nós estamos ouvindo nem situações do passado, situações que diz, isso no hebraico é assim, assim, assim. Isso de fato não aconteceu ou não foi. O que isso contribui para a sua fé? Na pessoa do Senhor Jesus. O que isso contribui, se isso no hebraico significa desta forma? O que isso hoje contribui para a sua fé? Nada. Contribui nada. O Senhor Jesus está nos chamando para que nós tenhamos fé nele. O Senhor nosso Deus, ele diz assim, olhai para mim e vivei. O Senhor Jesus, ele diz, olha, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, mas olhem para mim. Creiam em Deus, creiam também em mim. E as outras coisas? E o passado? O Velho Testamento, ele termina em João Batista. E está escrito que João Batista é o precursor do Senhor Jesus. Então o Velho Testamento todo termina em João Batista como precursor do Senhor Jesus. Todo o Velho Testamento é precursor do Senhor Jesus. Para que nós venhamos ter uma vida e crer a partir do Senhor Jesus. A partir daquilo que o Senhor Jesus trouxe. E se nós ouvirmos Ele, se nós repetirmos o que Ele trouxe para nós, certamente nós vamos ter experiências fantásticas com o Espírito de Deus. Nós vamos ver coisas extraordinárias acontecendo. O Evangelho repetido é o Evangelho que se confirma.
Não são pregações. Não são pregações. Não são as pregações que vão serem confirmadas pelo Espírito de Deus. É a repetição. É a simplicidade da repetição daquilo que o Senhor Jesus falou. A proposta desse canal é fazer com que você se abstenha de tantas outras coisas e venha fixar-se naquilo que está escrito, naquilo que o Senhor Jesus falou, naquilo que os discípulos testemunharam a respeito dele e eles repetiram. O que são os escritos dos discípulos? A repetição daquilo que viram e ouviram. A proposta deste canal é essa. A proposta de nós estarmos trazendo vídeos como esse é para que você possa viver a fé na prática. Para que você possa viver a fé sem nenhuma conspiração. Para que você a mantenha. Para que você possa fazer da fé a fonte dos seus benefícios para com Deus. Viva pela fé. A fé é apenas reconhecer que aquilo que o Senhor Jesus falou é o suficiente para que todos nós sejamos abençoados. Pense nisso. Se esse vídeo agradou a você, dê o seu like. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também possam participar conosco. Se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se no canal e acione o sino para que a plataforma possa também divulgar o nosso vídeo para outras pessoas. Eu espero você no próximo vídeo. E pense nisso que você ouviu. O Evangelho, o melhor dele é a repetição que o Senhor Jesus fez, que nós recebemos da parte de Deus através dele. Um grande abraço e que Deus te abençoe muito.